Abramos então nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, dando continuidade às exposições que temos feito todos os domingos na carta de Paulo aos Efésios. Assim diz então o apóstolo à igreja de Éfeso: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como comecei a falar com os irmãos no domingo passado, falando a respeito de como nós devemos encontrar a nossa identidade. Lembra que eu citei o exemplo de crianças que vão, os nossos filhos que tentam buscar uma identidade e vão imitando os pais, depois imitam seus professores. E nós também somos assim, nós procuramos uma identidade em meio a esse mundo. E uma das maneiras que nós adquirimos a nossa identidade é nos espelhando através de outras pessoas, olhando para outras pessoas. E aqui Paulo nos diz que nós precisamos buscar a nossa identidade da mesma maneira. Só que nós devemos imitar a Cristo Jesus e o nosso Deus, o nosso santo e eterno Pai. Como filhos amados, nós precisamos andar como o nosso Deus. Nós precisamos também andar como filhos da luz, porque agora nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E agora, a partir daqui, Paulo vai nos dizer que nós precisamos andar também com sabedoria, como sábios. É assim que nós precisamos andar. Portanto, uma vez que nós nascemos de novo, e como ele já nos ensinou, nós precisamos despir-nos do velho homem, da velha natureza, e vestir-nos do novo homem, nos revestir de Cristo Jesus. Agora Paulo vai nos ensinar dia após dia como que nós devemos crescer nessa estatura, nessa identidade que é Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, basicamente o que Paulo diz é que nós precisamos andar com sabedoria, precisamos ser sábios e não nécios. É o que ele diz, observe aí no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é uma palavra em grego que vem acoplada a ela uma negativa, e a palavra é um sábio, sophos, de Sofia. Sofia em grego significa sabedoria. E a palavra sophos é aquele que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para executar os seus planos. Ele tanto especula bem, planeja bem, usa as melhores estratégias, como também busca os melhores meios de colocar esses planos em prática. E a palavra nécio é o oposto disso. É alguém que não planeja direito, é alguém que não busca os melhores meios, é alguém que vive a vida sem pensar, sem raciocinar, sem fazer uma autoanálise. Irmãos, nós como crentes não podemos andar dessa maneira. Você precisa todas as noites meditar no que você fez durante o dia. Todas as semanas, finais de semanas, meditar como foi a sua semana. Nós precisamos analisar, avaliar a nossa vida, pensar no futuro, procurar de que maneira nós podemos fazer melhor a nossa vida. É assim que nós precisamos fazer. E nós brasileiros não somos ensinados, muito ensinados a planejar, a montar estratégias, a viver dessa maneira. Nós vamos vivendo. E viver assim é viver, como Paulo diz, como nécio e não como sábio. Mas nós não podemos mais viver como nécios, e sim como sábios. E aqui Paulo vai nos ensinar 3 maneiras de aplicarmos isso, de colocarmos isso em prática. Como que é ter uma vida
levar uma vida com sabedoria. Como que seria isso? E a primeira coisa que ele diz aqui é que andar com sabedoria é andar aproveitando todas as oportunidades. Versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. Pastor, eu não vi o senhor disse que é aproveitando as oportunidades? Como assim? O que isso tem a ver com remir o tempo? Remir o tempo, irmãos, é aproveitar o tempo. Abra comigo lá em Colossenses, no capítulo 4, um pouquinho à frente aí. Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a versículo 6. Colossenses 4, 2 a 6. Um pouquinho à frente, algumas páginas à frente aí. Mantenha a sua Bíblia também marcada em Efésios, que nós vamos continuar expondo o texto. Aí, no capítulo 4, a partir do versículo 2, olha o que Paulo diz. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra portas à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha o que Paulo está falando aqui. Coisa interessante aqui, irmãos. Ele está preso por causa de Cristo. Ele diz, é por causa do nome de Cristo, do mistério de Cristo, que eu estou algemado. E Paulo não pede os irmãos que orem para que Deus o liberte. Não. Paulo ora para que Deus dê a ele oportunidade que, mesmo preso, ele possa anunciar a palavra pela qual ele estava preso. Paulo está preso por causa de anunciar o nome de Cristo, e ele pede aos irmãos que orem para Deus dar mais oportunidade para ele anunciar a Cristo Jesus. Porque ele sabia que esta era a vontade de Deus. E ele diz, olha, vocês devem fazer o mesmo para que vocês tenham essas oportunidades. Lá no versículo 5, irmãos, ele diz o seguinte, ele pede aos seus leitores para que orem que Deus dê a eles oportunidades, ou para que eles saibam aproveitar as oportunidades. Veja lá, para que vocês possam, então, aproveitar as oportunidades. A palavra aqui, que é traduzida por oportunidades, é a mesma palavra que é traduzida lá em Efésios por remir o tempo. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Aproveitar as oportunidades e remir o tempo é a mesma coisa, porque isso significa resgatar o tempo das mãos do príncipe deste mundo, do Deus deste século que tem cegado o entendimento das pessoas. Paulo está dizendo que remir o tempo, aproveitar as oportunidades, é eu tirar das mãos do diabo o tempo que as pessoas têm dedicado a ele. Pessoas que têm servido ao dinheiro, que têm sido avarentos. Pessoas que têm se entregado aos seus desejos sexuais desenfreados. Pessoas que não têm tido controle de si, da sua língua, mas andam falando mal. Tudo isso que Paulo já tratou nos versículos passados. O que Paulo está dizendo é que você e eu, que agora somos nova criatura, nós precisamos andar com sabedoria. E uma forma do crente andar com sabedoria é aproveitar todas as oportunidades para resgatar o tempo das mãos do diabo. Tirar as pessoas de servir o diabo, de servir o mundo e de servir a sua própria carne. Lembra que foram dessas três entidades que Deus nos libertou. Conforme nós já vimos no capítulo 2, do versículo 1 e 2, Deus nos libertou de nós mesmos, do mundo e do príncipe deste mundo. Paulo está dizendo, então, você precisa fazer isso, andar o tempo inteiro, aproveitando as oportunidades. Irmãos, nós como crentes, precisamos entender que enquanto estamos indo daqui para casa, Deus pode nos dar uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quando você vai para o seu trabalho, está lá na sua mesa, ou se você trabalha em pé, Deus te dá a oportunidade de você, então, resgatar o tempo que algumas pessoas estão usando para servir ao diabo, ao invés de servir a Deus. E nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê mais oportunidades ainda. Eu estudando esse texto, eu me lembro de um sermão que eu preparei no seminário, como
eu e os meus colegas, né, como avaliação, uma prova. Nós precisávamos fazer um sermão em 30 segundos. 30 segundos, irmãos, não é 30 minutos, não, 30 segundos. E o sermão tinha que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falei, para que serve um sermão de 30 segundos? Mas eu tinha que fazer, era prova, então fiz um sermão e estava decorando as palavras, porque não tinha tempo nem de respirar. Introdução, desenvolvimento e conclusão em 30 segundos. E quando eu ia de casa para o seminário, no carro, eu ia recitando ali o que eu tinha decorado, para eu não errar na hora. Ia falando, e pensando, para que serve isso? Eu só me lembro de quando eu estava parado num semáforo e alguém veio pedir dinheiro. E de repente eu já estava com o vidro aberto e estava recitando para ele aquele sermão que eu tinha aprendido em 30 segundos. E depois que eu fiz aquilo, eu agradeci a Deus, falei, Deus, agora eu sei o que é o Senhor dar a oportunidade de nós pregar o Evangelho. E eu entendi, eu achei uma função para um sermão de 30 segundos. A partir daquele dia, eu fiz muitos outros sermões de 30 segundos, coloquei uns panfletinhos dentro do carro e saía na rua, parava no semáforo esperando que viesse alguém para eu poder entregar uma moedinha, um panfleto e evangelizá-lo com um sermão de 30 segundos. Irmãos, se nós pensarmos, eu estou dando um exemplo, Deus nos dá imensa possibilidade de nós pregarmos o Evangelho. Não estou dizendo que você tem que ser aquele crente chato, que tudo que você faz é falar de Deus e você não pode conversar sobre outras coisas. Não, mas é que você testemunhe com a sua vida, com as palavras quando for oportuno, e esteja pronto para responder com gentileza, com humildade, todos aqueles que pedirem a você que explique alguma coisa. Por que nós devemos fazer isso, irmãos? Paulo diz aí, porque os dias são maus. Os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias no tempo de Paulo eram dias maus. Ele estava preso por causa de Cristo. Quando ele estava na cidade de Éfeso, havia ali pessoas que serviam a uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios. Quando Paulo ia pregando, uma grande multidão se levantou contra ele, porque as pessoas iam se convertendo ao Evangelho e deixando de adorar essa deusa. E a economia da cidade estava caindo por causa disso. As pessoas estavam deixando de comprar coisas relacionadas a Diana por causa do Evangelho. Então, uma turba se levantou contra Paulo. Eles eram maus. Os dias de Paulo também eram maus desse jeito. Essa Diana, ela tinha registrado na história que ela tinha mais de 1000 prostitutas cultuais que desciam à cidade e aliciavam pessoas para subir no templo e adorá-la com toda sorte de orgia ali sexual. Era assim que eles viviam naquele período. Eram dias maus. Não são diferentes os nossos dias, irmãos. Nós também vivemos dias maus e por isso nós precisamos remir o tempo, organizar o nosso tempo. Em abril desse ano, a revista Veja publicou uma reportagem falando do preocupante aumento da depressão e do suicídio entre os nossos jovens. E nos últimos 5 anos, a incidência entre jovens de 12 a 25 anos teve um salto de quase 40%, irmãos. E no Brasil, o suicídio é a 4ª causa de morte entre homens e mulheres de 15 a 29 anos. Observe bem. Suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e avança pelos países. Esse é o título da reportagem do Correio Brasiliense do mês 6, agora, de junho. Então, irmãos, nós vemos que muitas pessoas não têm encontrado solução para a sua vida, razão de viver, não têm encontrado alegria em viver e têm tirado a sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque os dias são maus. A criminalidade cresce mais e mais. E na nossa região, há muitos casos de crianças que são aliciadas.
Crianças de 8, 9 anos são aliciadas. Esses tempos atrás eu estava conversando com um rapaz que faz um projeto social muito bonito, um projeto educacional de luta, e ele reúne as crianças e ensina luta para essas crianças, e de tal maneira que ele pode então ensinar sobre Cristo e ensinar disciplina para essas crianças, e muitas delas têm deixado de lado uma vida nas ruas por causa do esporte. Mas ele contou para mim que um dia ele teve um problema com um traficante, que chegou nele e disse: olha, fulano de tal é meu, você não mexe com ele. Uma criança de 9 anos. E um traficante chegou para ele e disse: olha, eu sei o trabalho bonito que você está fazendo, mas fulano trabalha para mim, e eu não quero que você mexa com ele. Quantas crianças, a criminalidade... Nós precisamos remir o tempo. Sabe como, irmãos, que nós poderíamos fazer isso? Todos nós nos comprometendo com esse tipo de coisa, sairmos dessa região, pregarmos o Evangelho. Nós podemos nos tornar uma grande igreja aqui com poder financeiro alto para que a gente possa abençoar essas pessoas, fazer projeto social. Nós estamos com um projeto agora de começar aos sábados um trabalho com crianças. Nós precisamos apoiar isso, por quê? Porque muitas crianças que podem vir aqui são crianças que poderiam ser aliciadas lá fora, mas nós vamos resgatar das mãos do diabo o tempo dessas crianças e colocar para Deus. É assim que nós fazemos, irmãos. O Evangelho é prático e fazer isso é andar com sabedoria, como diz Paulo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, andar com sabedoria é andar buscando compreender a vontade de Deus. Está aí versículo 17. Por esta razão, porque os dias são maus, porque nós precisamos andar com sabedoria, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Irmãos, Paulo nos diz que quando as pessoas, os gentios que não conheciam a Cristo, Paulo nos diz que a forma deles viverem é andarem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Está aí no capítulo 4, versículo 17. Ou seja, como que uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus anda? Anda segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos vãos, sem sentido, sem analisar a vida, anda de conformidade com a sua própria vontade. Mas o crente não pode ser assim. O crente precisa procurar a vontade de Deus. A vontade de Deus. O que Jesus nos ensina é exatamente isso, irmãos. Que nós precisamos encontrar a vontade de Deus. Antes nós éramos escravos do pecado, e nós não podíamos lutar contra ele, escravos de nós mesmos, escravos do diabo, nós não poderíamos lutar contra a vontade de nenhuma dessas entidades, mas agora nós podemos. O danado é que tem muito crente que não quer fazer isso, ainda quer se entregar às suas próprias vontades, e isso não é sábio. Nós podemos lutar contra isso, irmãos, e buscar compreender a vontade de Deus. Nós só seremos felizes quando estivermos cumprindo a vontade de Deus. E como é que nós vamos procurar e entender a vontade de Deus, meu querido? Deus vai falar de uma maneira a nós assim, rapidamente? De uma determinada manhã nós vamos abrir os olhos e vamos enxergar a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus ela é compreendida pela palavra dele. É na Bíblia que nós vamos encontrar a vontade de Deus. É aqui que ela está exposta para nós. E eu digo a você, se você não lê a Bíblia e não procura moldar a sua vida de acordo com as Escrituras, é impossível você viver de acordo com a vontade de Deus. E você não encontrando a vontade de Deus para a sua vida, meu querido, infelizmente você não vai encontrar felicidade. Você não vai encontrar satisfação. Preste atenção, querido. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, que nós também lemos um pedacinho dela aqui, ele estava preso. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele estava preso. Nesta carta aos Efésios, ele diz, olha, eu não quero que vocês se entristeçam por causa
do que está acontecendo comigo. Antes, vamos glorificar a Deus, porque eu estou no centro da vontade dEle. Quando Paulo escreve lá em Colossenses, olha, eu não quero que você ore a Deus para me tirar da prisão. Eu quero que você ore a Deus para que Ele me dê mais oportunidade de pregar o Evangelho, porque esta é a vontade dEle e eu estou fazendo. Na carta que ele escreve aos Filipenses, é a carta que ele mais fala de alegria. Uma carta com 4 capítulos e Paulo fala 13 vezes sobre alegria. Ele estava preso. Capítulo 4, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, meu querido. Eu sei estar livre ou preso. Eu sei estar com saúde ou na doença, na fartura ou na escassez. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece você é Deus, meu querido. E quando você está vivendo dentro da vontade de Deus, tudo que você pede, Deus te dará. É isso que Jesus nos ensinou. Se nós andarmos dentro da vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar então nas Escrituras a vontade de Deus. A outra maneira, irmãos, terceiro e último lugar, que Paulo nos mostra aqui, é que andar com sabedoria é andar cheios do Espírito Santo. Versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo começa fazendo uma comparação entre estar cheio do Espírito e estar cheio de vinho, por causa de semelhanças e por causa de contraste também. A semelhança que há, irmãos, é que ambos nos influenciam a pessoa. Uma pessoa que está cheia de álcool, ela age sob a influência do álcool. Quantas vezes nós vemos alguma pessoa fazer algo que não faria se não estivesse embriagada? E nós dizemos então, ela fez isso por causa que estava bêbada, estava embriagada. Por quê? Porque o álcool influencia a pessoa, controla a pessoa, ou faz a pessoa perder o controle de si. A mesma coisa acontece com o Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós agimos sob a influência do Espírito. O Espírito nos influencia a agir. Eis aí uma comparação entre as duas coisas, mas que vai até aqui. Porque a partir de aqui começa o contraste. Paulo diz, olha, não se coloquem, não se encham de vinho, mas do Espírito. Porque ou de um ou de outro, vocês vão estar sob a influência deles. Mas quem se enche de vinho, irmãos, perde o controle, ao passo de quem se enche do Espírito, ganha o controle de si. Afinal de contas, o autocontrole é uma das qualidades do fruto do Espírito, conforme Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O Espírito nos faz ter controle de nós mesmos, da situação, mas o vinho nos faz perder tudo, nos faz perder o controle. O termo grego que é usado aí, quando ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, é o mesmo termo usado lá na passagem do filho pródigo de Lucas capítulo 15, quando diz que aquele filho que pegou todas as suas coisas e foi embora para longe do pai e viveu dissolutamente, ou seja, ele viveu ali e gastou tudo aquilo que ele tinha. Ele perdeu o controle, ele perdeu a comunhão, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua vida. É isso que o vinho faz conosco. Mas pastor, às vezes recorrer à bebida é tão bom, porque a bebida, ela nos deixa mais light. A bebida, ela mexe com as nossas emoções. Meu querido, o vinho não é algo que, a bebida alcoólica não é algo que nos estimula, é algo que nos deprime. Ao passo que o Espírito Santo, ele nos estimula. Ele estimula o nosso coração, estimula a nossa mente. Uma das funções do Espírito é nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou, conforme o evangelista João relatou as palavras de Jesus no seu evangelho. O Espírito é que transforma o nosso coração. Falou, pastor, então nós não podemos fazer o uso de
bebida alcoólica? Não é isso que nós aprendemos na Escritura, irmãos. A Bíblia não nos proíbe de fazer o uso de bebida alcoólica. Em alguns textos nós vamos ver que ela até fala que alegra o coração. Como que alegra o coração? E o Senhor está dizendo que ela pode trazer problemas para nós. Irmãos, acontece que há uma linha muito tênue entre você usar sabiamente o álcool e você não usá-lo sabiamente. Provérbios nos diz que todo aquele que é vencido pelo vinho não é sábio. Portanto, se a bebida te domina de algum jeito, você não deve usá-la. Pastor, o domínio é a embriaguez? Não somente a embriaguez. O domínio é quando você não consegue viver sem. Talvez você pode viver sem se embriagar nenhuma vez, mas toda semana você precisa tomar. Se você não tomar um vinhozinho, você não consegue viver bem. Está errado. O domínio não é somente a embriaguez, ou você passar da conta, mas é você não conseguir viver sem. E tem muita gente, muito crente, que não consegue. E isso é não ser sábio, porque está sendo vencido pelo vinho. Se nós fôssemos aplicar essa questão do domínio, irmãos, a tantas outras coisas, nós também poderíamos dizer que o café tem dominado muita gente. A Coca-Cola tem dominado muito crente que não bebe. Quantas coisas tem dominado e nós achamos que é só o álcool. O álcool é mais perigoso para algumas pessoas, mas para outras, tem outras coisas que é mais perigosa. Nada pode nos dominar. Todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ao contrário de você encher-se então de vinho, meu querido, você precisa encher-se do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Você lembra no capítulo 4, que eu preguei aqui na igreja, falei para vocês, no início do capítulo 4, que Deus promove a unidade entre os irmãos? Há uma unidade entre nós e essa unidade é promovida pelo Espírito. Não é você que promove a unidade, ela existe, é o Espírito Santo. E Paulo diz que nós precisamos preservar essa unidade. Como é que a gente preserva? Eu até disse para vocês aqui, é só você não atrapalhar. Lembra quando você era criança, ali adolescente, chegava perto de alguém e pedia, eu posso ajudar você? Pode. O que eu posso fazer? Não atrapalha. É mais ou menos isso, irmãos. Porque quando Paulo fala aqui, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando, em algumas traduções, traduzem da seguinte maneira, sejam cheios do Espírito, ou deixem se encher do Espírito. Por quê? Porque a voz é passiva. A ideia é de que quem tem a ação é o Espírito Santo em nós. É Ele quem vai nos encher dele mesmo. E como é que eu impeço essa ação do Espírito Santo? Quando eu entristeço o Espírito Santo, e é o que Paulo nos diz aí um pouquinho atrás, quando ele fala no capítulo 4, versículo 30, olha aí na sua Bíblia comigo, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como que nós entristecemos o Espírito, irmãos? Quando nós deixamos de fazer aquilo que Paulo nos orienta a fazer. Pare de mentir, pare de falar mal dos outros, pare de se achar melhor do que os outros. Pare de ficar com uma vida ranzinza, angustiada. Pelo contrário, seja grato a Deus por todas as coisas. Deixe de furtar e trabalhe com as suas próprias mãos. Quando nós começamos a fazer essas coisas, nós deixamos de entristecer o Espírito e nós somos cheios dele. Ele nos enche dia após dia. Uma coisa que nós precisamos entender aqui também, irmãos, é que quando Paulo fala isso, ele usa o verbo no modo imperativo. O que isso significa? Que não é algo que você pode, não se trata de uma proposta alternativa. Olha, é melhor você estar cheio do Espírito. Não, é uma obrigação de todo crente.
Nenhum crente pode fugir à responsabilidade de deixar-se encher do Espírito Santo. Nós não temos opção, nós temos uma obrigação. Irmãos, nós temos vivido dias de crentes vazios do Espírito Santo. Vazios. Pessoas que acham que gritaria significa estar cheio do Espírito. A gente vai em algumas igrejas e você vê uma gritaria lascada, e tem gente que entra em outras igrejas que expõe a Bíblia e fala, nossa, mas lá é tão frio. Como se gritaria, como se falar, tudo fosse estar cheio do Espírito Santo. Pegue uma lata dessas de tinta, pegue uma lata vazia e coloque lá, pegue uma lata cheia d'água e coloque no outro lado, pegue um pedaço de pau e senta o porrete nas duas. Quem que vai fazer mais barulho? Encher-se do Espírito, meu querido, não é ficar gritando e falando 1001 coisa, não. Encher-se do Espírito, ou deixar ser enchido por Espírito, é parar de mentir. Tem muito crente mentindo. É começar a trabalhar com as próprias mãos e não fazer tantos furtos que eu já citei aqui, exemplos que a gente nunca pensava. Encher-se do Espírito é parar de falar mal do outro, é falar palavra que edifica. Encher-se do Espírito é ter atitude de crente. Talvez você não precisa falar uma palavra sequer. Mas você vai ser um crente cheio do Espírito, se você começar a fazer isso. E quando Paulo usa isso, ele usa no presente. O presente, quando é usado no grego, irmãos, ele expressa mais uma qualidade da ação do que o tempo em que a ação acontece. Como assim, pastor? O senhor está falando em grego aí. Deixa eu explicar para você. Quando usado o tempo presente, é para dizer que é uma ação contínua, é a qualidade da ação, que ela é contínua. Não é porque está acontecendo agora. Esse não é o principal propósito. Então, quando Paulo lá atrás diz que você e eu fomos selados com o Espírito, ele usa um tempo verbal que diz que algo aconteceu, não acontece mais. Pronto, acabou. Foi um ponto em algum determinado lugar, você foi selado. Isso aconteceu quando você se converteu. Em o Espírito Santo, ele precisa encher-se do Espírito, e isso é presente, é contínuo, não é algo que acontece um dia só, é todos os dias nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E agora a partir do versículo 19 até o versículo 21, Paulo vai usar 4 verbos que mostram para nós tanto uma consequência de estar cheio do Espírito, quanto também uma forma de nós buscarmos nos encher. É algo simultâneo. Eu vou fazer isso porque estou cheio do Espírito, e quando eu estiver fazendo isso, eu estarei sendo enchido do Espírito. Isso vai acontecendo momento após momento. E ele vai mostrar isso aí para nós com 4 verbos no particípio: comunhão, adoração, gratidão e submissão. A primeira delas, comunhão. Olha o que ele diz em versículo 19. Falando entre vós com salmos. A primeira consequência, ou uma forma de você se encher do Espírito é mantendo comunhão uns com os outros, falando entre vós com salmos. O que isso significa? Isso corrobora com o que Paulo nos diz no capítulo 4, versículo 29. Olha aí na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como é que eu vou fazer isso? Não falar coisa que não presta, mas só falar coisa que edifica, falando entre vós com os salmos. Pastor, o senhor quer dizer que é só recitar os salmos? Não, irmãos. Mas é ter um linguajar bíblico. Só falar de Jesus? Não, irmãos. É falar aquilo que edifica. Às vezes é contar uma piada, sim. Às vezes é você brincar com o irmão, trazer alegria. Mas são coisas que edificam. É gostar da comunhão e querer falar com o próximo, não para machucar, não para mostrar para ele os erros e ficar apontando, não. É manter comunhão,
é falar aquilo que é gostoso, aquilo que é bom. Quando eu tiver que repreender, eu vou repreender da maneira correta, sendo manso, cuidadoso, amoroso. É assim que nós temos que viver quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a comunhão entre nós. Não há fofoca, não há linguagem obscena, não há maledicência no nosso meio, não há mentira, mas quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos aquilo que edifica, nós falamos uns com os outros com os salmos. A segunda coisa, a adoração. Olha o que Paulo diz, prosseguindo aí, versículo 18, o versículo 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós queremos ter momentos de adoração, de cultuar a Deus. Nós queremos vir para a igreja para adorar. Nós queremos receber os irmãos na nossa casa também para adorar. Nós colocamos cânticos durante o dia no nosso rádio. Nós ouvimos cânticos, nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós levantamos a mão ao céu. Nós queremos servir a Deus. Irmãos, quantas vezes nós temos vivido a nossa vida e quando chega no domingo, no sábado à noite, fala, nossa, amanhã cedo tem escola bíblica dominical, 9 horas, o pastor podia colocar esse negócio para as 10 e acabar às 10h30, meia hora estava bom. E se pudesse transmitir, eu assistia aqui de casa mesmo. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos dessa maneira? Escola dominical e culto à noite? Está difícil. Estudo bíblico dia de quarta. Sair de casa depois de chegar do trabalho. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos sedentos para ouvir a palavra dele. Nós estamos sedentos para entendê-la. Nós estamos sedentos para estar aqui, abrir a nossa boca, derramar o nosso ser diante dele e adorá-lo. Deus não precisa da nossa adoração, ele é adorado eternamente. Quando nós começamos a adorá-lo aqui, somos nós que começamos, mas ele é eternamente. Ele não precisa de você e de mim. Salmo 78 nos mostra que Deus é adorado por toda a criação, mas ele faz o nosso louvor grande. Ele é quem faz isso. É um privilégio para você e para mim estarmos adorando ao Senhor. Estar cheios do Espírito é ter esse desejo. Mas como eu te disse também, ao mesmo tempo, concomitantemente, se você quer encher-se do Espírito, comece a querer isso. Venha, saia da sua casa com o desejo de adorar a Deus, de cantar ao Senhor. Ponha isso no seu coração. A outra verbo que ele diz aqui é a gratidão, versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, né? Graças por tudo ao nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você sabe o que é que torna a nossa vida mais próspera? É a nossa gratidão. Quando Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele escrevendo para Timóteo, ele falando de algumas pessoas que achavam que a vida na piedade e servir a Deus era uma vida que tinha lucro, Paulo diz, realmente é grande fonte de lucro viver a vida da piedade, do ministério pastoral, de viver na igreja. Grande fonte de lucro é com contentamento. Quando eu encaro as coisas com contentamento, eu vejo perspectivas diferentes. Nós precisamos entender que o que nos impede, muitas vezes, de sermos felizes com aquilo que nós temos, não é aquilo que nós não temos, mas é a impossibilidade de vermos aquilo que temos. Nós somos ricos, irmãos. Paulo começa escrevendo essa carta aos Efésios, dizendo, olha o quanto vocês são ricos. Nós temos o Espírito Santo, o selo do Espírito, Deus está conosco, Cristo Jesus morreu na cruz por nós, nós somos comprados por um preço de sangue, nós vamos herdar a vida eterna com Ele.
mas às vezes algo aqui material nos tira a paz, nos tira a alegria. Um problema de saúde nos faz angustiar diante de Deus e nós não temos a gratidão. Por que, Senhor, isso que o Senhor deixa? Por que o Senhor permitiu? E nós começamos a reclamar. Quantas vezes nós andamos diante de Deus reclamando por tudo? Nós precisamos ser gratos a Deus. Não é fácil, irmãos, mas quando nós aprendemos isso, a sua vida vai se tornar melhor. Deus não precisa mudar a sua realidade para que você viva contente. O que precisa ser transformado é o seu e o meu coração. Quando Paulo chegou diante de Deus e falou assim: Deus, tira de mim esse espinho na carne que está me machucando. Nós não sabemos o que é, mas era algo que feria Paulo, que incomodava. E Paulo disse: Pai, me tira isso. Ele pediu 3 vezes e Deus disse: eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Depois disso, irmãos, Paulo escreve: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que nós precisamos, gratidão. E por último, ele diz também que gera em nós submissão. Submissão. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ao invés de soberba e orgulho, meu querido, quando a pessoa está cheia do Espírito, ela se torna humilde e mansa. Eu não esqueço de uma vez que eu fui cortar o cabelo lá no salão e tinha uma pessoa lá no salão, batia no peito e dizia o quanto que ela era cheia do Espírito Santo e o quanto que Deus a usava para fazer isso e para fazer aquilo e tal, e começou a falar e eu, naquele dia eu estava olhando ali e falei: gente, meu Deus, será que eu tenho agido assim também? Tem misericórdia de mim, Senhor, se eu agir assim. Porque eu estou enxergando um erro grave em alguém, mas eu também posso estar cometendo o mesmo erro. Mas o que eu pude perceber ali naquele dia, irmãos, o que a gente percebe é que estar cheio do Espírito Santo, uma coisa que nós não somos soberbos. Pelo contrário, nós nos submetemos uns aos outros. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, meu querido, ela serve, ela quer servir, ela chega e diz: o que eu posso fazer por você? Não diz assim: você vai fazer isso para mim, faça isso. Não, é como eu posso fazer. E dizer isso uns aos outros, irmãos, independente de quem seja a pessoa, porque nós não estamos servindo a pessoa em última instância, mas a Deus. Ele diz aí: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tem muita gente que precisa de nós, irmãos, do nosso serviço. E nós precisamos servir uns aos outros, independentemente de quem seja. Nós não temos que imitar a Cristo Jesus? João capítulo 13, e eu termino aqui. Nós temos aquela maravilhosa passagem de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Pedro diz: Senhor, não, Senhor, eu não. E Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Lava o corpo inteiro, Senhor. Pedro, eu não preciso lavar você inteiro, você já foi lavado pelo Espírito Santo. Eu só estou dando um exemplo de humildade a você, eu preciso lavar os seus pés. Depois de fazer tudo aquilo, meu querido, Cristo Jesus vira para os seus discípulos e diz: eu vos dei o exemplo, vocês também devem fazer o mesmo. Irmãos, de quem Jesus estava lavando os pés? Dos seus discípulos. Ele era o mestre, lavando os pés dos seus discípulos. Eu só quero lembrá-los, irmãos, que quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele também lavou os pés de Judas, aquele que o traiu. Que nós possamos entender o que é estar cheio do Espírito Santo. E que nós possamos sair daqui, irmãos, convictos de que estar cheio do Espírito é também servir uns aos outros, submeter-nos uns aos outros, independentemente de quem seja o outro, fazendo o exemplo de Cristo. Curve suas cabeças.